Olá, muito bem. Como previsto, estamos aqui fazendo a nossa revisão de trigonometria, né? É claro que isso aqui não vai ser um curso completo de trigonometria, apenas um vídeo de revisão, mas se você nunca tiver visto ou tiver alguma dúvida, pode voltar nos vídeos de trigonometria aqui do Khan Academy, que vão ajudar pra caramba. São vídeos muito legais, muito bem feitos. Nós vamos olhar aqui algumas relações e funções trigonométricas pertinentes a nós aqui, engenheiros eletricistas. E como que eu faço para lembrar das relações trigonométricas, as principais? Eu uso uma frase mnemônica aqui, que é o só que à toa, né? Então, só cá toa. Só cá toa. E o que o só cá toa significa? Vamos desenhar aqui um triângulo retângulo. Afinal, trigonometria vem de triângulos retângulos. Aqui o triangulinho, o ângulo reto e um ângulo θ para ser nossa referência. Nós temos aqui o lado, o cateto, que é adjacente ao θ, ou seja, está ajudando a formar o θ, e o oposto ao θ, e claro, a hipotenusa. Então, voltando aqui ao só que à toa. O só, que é essa parte aqui, ó, fala sobre o seno e diz que o seno de θ é o cateto oposto pela hipotenusa. Então, só oposto pela hipotenusa. Do mesmo jeito, o K vai falar do cosseno do ângulo θ e diz que ele é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. E, por fim, o TOA fala da relação tangente de θ, né? Que é o oposto dividido pelo adjacente. Então, só K toa, seno, cosseno e tangente. Segura essa ideia e vem para cá. Vamos desenhar uma linha aqui e fazer uns cálculos. Temos um gráfico aqui com um círculo unitário, ou seja, o raio aqui vai ser 1. Qualquer traço que sai aqui do meio e vem para cá tem tamanho 1. E esse raio que foi desenhado aqui subiu um ângulo de θ. Lembrando sempre que os ângulos são contados da seguinte maneira. A partir da parte positiva do eixo x, eles crescem no sentido anti-horário, né? Lembrando que este é o eixo x e este é o eixo y. E já que a gente está falando de medidas de ângulos, vamos falar aqui de algumas unidades de medidas de ângulos, porque nós temos duas medidas principais, que são os graus, que vai de 0 até 360 graus. E temos também os radianos, que vai de 0 a 2π. Para diferenciar, geralmente, quando a gente está medindo em graus, a gente coloca essa bolinha aqui, ó, né, que vai falar para você a unidade de medida. No radiano, geralmente, a gente não coloca nada, mas também a gente pode colocar RAD aqui no final. Se eu for fazer marcações aqui na circunferência, eu vou ter aqui no comecinho, né, 0 graus. Quando eu dou 1/4 de volta, eu tenho 90 graus. Meia volta vão ser 180 graus. 3/4 de volta, 270 graus. E se eu der a volta completa, parar aqui novamente, 360 graus. Se eu for fazer as mesmas medidas, porém em radianos, eu vou ter o seguinte. Começando aqui, o 0 é 0 radianos, né? Não fiz nada ainda. E se eu der a volta completa, serão 2π radianos. Se uma volta completa é 2π, meia volta, π radianos. E metade de meia volta, 1/4 de volta, π sobre 2 radianos. Se eu der 1, 2, 3/4 de volta, vai ser 3 vezes o π sobre 2 radianos. Nós vamos usar aqui graus e radianos o tempo todo, então é muito importante saber mudar de uma unidade para outra, assim, de maneira muito rápida e fácil. Então, vamos ver algumas relações trigonométricas aqui nesse ângulo θ que a gente fez por aqui. Então, para isso, vamos considerar que esse raio aqui, né, vai ser nossa hipotenusa e vamos nomeá-lo de R.
Lembrando aqui que o r é igual a 1, afinal, essa é uma circunferência unitária, né, de raio 1. E para ficar bem claro onde se encontra nosso triângulo retângulo, vamos desenhar as coordenadas desse ponto aqui. Afinal, a projeção dele no eixo x está aqui e a projeção dele no eixo y está aqui. E repare que essa secção do eixo x aqui, ó, é um lado do triângulo que está adjacente ao ângulo θ, e essa distância aqui, ó, do ponto até o eixo, é o lado que está oposto ao θ. E o tamanho desse A e desse O vai ser basicamente a coordenada x desse ponto aqui e a coordenada y desse mesmo ponto. E repare que esse número, x e y, muda conforme o ângulo muda também, ó. Dependendo da inclinação do ângulo, muda onde cai o x e o y. Então, vamos ver como vão se comportar as relações trigonométricas aqui. No caso, o seno de θ, lembrando aqui que seno é oposto por hipotenusa, o oposto tem medida y e a hipotenusa é r, portanto, será y sobre r. Do mesmo jeito, o cosseno de θ, que é adjacente pela hipotenusa, vai ser tamanho x sobre r. X sobre r. E para finalizar, a tangente de θ aqui, né, que é oposto por adjacente, no caso, então, vai ser a distância y por esse tamanho x. Uma coisa interessante sobre a tangente é que é o valor de o quanto o ponto subiu dividido pela quantidade horizontal que ele alcançou. Essa razão é chamada de inclinação. Inclinação de uma reta. Inclinação ou também até coeficiente angular. Portanto, a tangente e o coeficiente angular, a inclinação, são ideias muito correlacionadas. Uma última coisinha aqui, pensando em graus, né? Quanto será que vale 1 radiano? Posso tentar fazer aqui alguma conversão de unidade. Uma coisa que a gente pode trabalhar é a seguinte ideia. 180 graus é equivalente a π radianos, né? Então, 1 radiano são quantos graus? Multiplicando aqui a proporção, nós temos que o valorzinho que eu estou querendo descobrir é 180 sobre π. Colocando na calculadora, isso é aproximadamente 57,3 graus. Isso aqui na circunferência vai ser algo mais ou menos aqui. A gente não usa isso com muita frequência, geralmente a gente usa as medidas de radiano como múltiplos de π. Você também pode pensar no arco de 1 radiano pela definição. Afinal, 1 radiano é pegar o raio e jogar aqui na curvatura e ver o quanto sobe. Portanto, está aí uma curiosidade para você, quanto mais ou menos seria 1 radiano em graus. E até a próxima!